Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, Senhor, por mais essa oportunidade. O Senhor está nos dando, Senhor, de conhecer a Ti mais, Senhor. Nesta manhã, Senhor, prepara o nosso espírito. Senhor, não queremos, mais uma vez, Senhor, receber a Tua palavra de qualquer jeito. Queremos estar preparados, ó, com o espírito exercitado, Senhor, para que o Senhor possa achar caminho em nós. Senhor, trabalha o coração e a mente de cada irmão que aqui está, Senhor. Prepara toda essa esfera, Senhor. Seja o centro dessa reunião, seja o cabeça dessa reunião, seja o cabeça desse momento, Senhor, para que nada nos tire do foco. Leve estar focado em Ti agora. Senhor, nós queremos ser revivados com a Tua palavra nesta manhã. Nós queremos a cada dia ser transformados com a Tua palavra. Por isso, Senhor, prepara o nosso ser. Senhor Jesus, nos tire da esfera terrena, Senhor. Nos leva para a esfera celestial. Nós queremos estar em Ti, que é o novo homem. Ó, alimentando mais da Tua palavra, invocando o Teu precioso nome. Senhor, colocamos todos nós na Tua presença agora. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Eu vou continuar, com a mensagem do alimento diário, a mensagem da semana 1, onde o tema geral, da semana é um tema muito interessante, onde o tema é o seguinte: aplicar a palavra nas relações pessoais. Só que aqui está outro tema, porque eu peguei o tema de sexta-feira, Peguei um dia da semana, tirei um tema e pedi para os irmãos jogar aqui para nós. Que é alicerçados e arraigados no amor de Cristo. Vamos falar juntos? Todo o vigor? Amém? Alicerçados e arraigados no amor de Cristo. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, esse aí é o segredo, O segredo é estar alicerçados e arraigados no amor de Cristo. Por isso que o tema da semana igual eu falei, aplicar a palavra nas relações pessoais. Mas para que essa palavra seja aplicada nas relações pessoais, ou seja, em todas as áreas do nosso viver, em todos os aspectos do nosso viver, é necessário que ele esteja alicerçado e arraigados no amor de Cristo. Ou seja, o que é esse amor de Cristo, irmão? É Ele mesmo. Ele é o próprio amor, Ele é o próprio Deus. Então, esse amor ele tem que estar alicerçado. Alicerçado, ele tem que ser a base. Um alicerce, você fala assim, eu vou fazer um alicerce da minha casa. O que você faz? O que é alicerce numa casa? É a base. E quando a casa, a construção, ela tem um alicerce bem feito, o que acontece? Toda a estrutura, ela vai ser bem feita, vai ser firmada ali. A mesma coisa é a nossa vida em geral. Meu viver familiar, meu viver conjugal, meu viver profissional, meu viver social, se não tiver alicerçado nesse amor de Cristo, irmãos, vai ter problema constantemente. Ou seja, a base, o alicerce não está bem. Se o alicerce não está bem, a estrutura vai ter problema. O que acontece numa construção quando um alicerce não está bem feito? Eu estou falando de experiência própria. Lá na roça, fomos construir uma casa para minha mãe lá, e tinha uma parte do terreno que era um aterro no passado. E ao cavar, a gente percebe, porque quando você está cavando a terra, onde não é aterro, a terra é mais firme. Mas quando chega na parte de aterro, a terra ela fica solta. Aí nós percebemos, aqui já teve essa terra aqui isso é um aterro. Aí eu falei com o rapaz que estava fazendo, falei, vamos ter que fazer um trem bem feito aqui. Nós tentamos fazer bem feito, mas ainda faltou algo. Cavamos, porque nós estávamos fazendo uma valeta para fazer o alicerce, a mais ou menos quase 1 metro de fundura. Lá nós cavamos quase 1,5 metro ali, tentando achar uma terra firme, e não achou. Aí nós falamos, mas se nós for cavar mais aqui, não vai ter como, vamos fazer assim mesmo. E aí fizemos. Nós estávamos construindo, hoje eles usam muito a lajota, Nós estávamos construindo com pedras. Quebrava as pedras e ia jogando ali dentro, fez os caixotes com tábua e enchendo de concreto. Aquele lugar
por não ter cavado mais e achado a terra firme, deu rachadura na parede depois. E rachou mesmo. Passado mais ou menos um ano, quando chegou no período da chuva, que começou a chover bastante, aquela terra ela cedeu. E ao ceder, o alicerce também cedeu junto. Creio que ele deu uma trinca. Porque está aqui a base, né? Aí essa parte aqui cedeu. O que acontece aqui? Ela poca. E ao pocar, a parede desceu. E aí rachou a parede. Aí é problema dobrado. Aí você... E sempre, ele foi lá, fez marração e tal. Não, agora não poca mais não. Chegou no outro ano, período de chuva de novo, outra rachadura, mais para cá um pouco. Ou seja, por que eu estou falando isso? É a mesma coisa na nossa vida espiritual. É o nosso viver. Se não tiver um alicerce bem feito, ó Senhor Jesus, vai haver rachaduras, irmãos. Seja no seu casamento, seja no seu trabalho, você não vai conseguir lidar com seus colegas de trabalho, você não vai submeter ao seu patrão, porque também foi falado para nós nessa semana. Você vai ser como diz, um empregado que desobedece a ordem do patrão. O patrão fala, você tem que chegar às 7 horas, você chega às 8. É assim. Não aceita as ordens. Por quê? Ele está faltando um alicerce, o alicerce está mal feito. Eu sou uma pessoa que não desfruto da palavra, eu não sou uma pessoa que alimenta da palavra. Eu chego, onde eu for vai ter problema. Em casa eu não consigo lidar com minha esposa, eu não consigo lidar com meus filhos. Sou de estupim curto, né? Qualquer coisinha eu estou perdendo a paciência. Porque o alicerce está mal feito. E arraigados, irmãos. Arraigados é arraizado. É raízes profundas. Por isso que o Alimento Diário falou para nós na semana passada, que o nosso desfrute, ele não pode ser superficial. Ele tem que ser um desfrute onde a palavra entra com profundidade em nós. Ou seja, ela não vai ficar só aqui na esfera do conhecimento. Ou seja, só da boca para fora. Essa palavra, ela tem que entrar. Ela tem que entrar no meu interior, ela tem que ir lá no centro. E aí, quando ela faz isso, o que acontece? Essa obra que o Senhor está fazendo em nós, ela vai começar lá de dentro e vem transformando. Alicerçado é arraizados. E cada vez que eu alimento mais dessa palavra. O Senhor, nós desfrutamos ontem, o irmão trouxe um versículo que está lá em João 15, sobre a videira, né? Que lá fala que Cristo é a videira e o Pai é o agricultor. Aí, na medida que essa palavra vai caindo sobre mim, como água, como adubo, essas raízes vai acontecer o quê? Elas vão aprofundando. Essa palavra, ela cai em mim como água, como um adubo. O que acontece com a planta? A água cai, ela não fica ali por cima da terra. Ela entra na terra e vai para as raízes, não é isso? A mesma coisa, o adubo. Olha como que uma coisa é ligada a outra. Você coloca o adubo, mas você tem que também molhar para que aquele adubo entre na terra, né? E aquele adubo entra e vai para as raízes da planta. E aquela planta ela vai alimentar daquela água e daqueles adubos. Aí você vai ver diferença. Se não estava produzindo fruto, já começa a produzir fruto. Se as folhas estavam meia feinha, você já começa a ver soltar um broto novo, renovando, começa a soltar flores. Lá na roça tem um pé de laranja, que ele está com 3 camadas de laranja. Deu uma camada que já colheu, amadureceu a primeira camada, no meio, falando sério, irmão, no meio, já tem laranja desse tamanho, e em cima na copa, flores. Ou seja, você não fica sem fruta, irmãos. Uma pessoa que é alicerçada e arraigada nesse amor de Cristo, ele não fica sem fruto. Acaba uma camada, outra está chegando. E ele fala, ali em João 15, fala que ele é o agricultor, o pai é agricultor. Então ele está cuidando de nós, irmãos. Não tem desculpa de falar, irmão, não está dando certo meu casamento. Eu não estou conseguindo lidar com meus colegas de trabalho. Eu não estou conseguindo resolver nada na minha vida. Tudo está dando errado, porque o alicerce está mal feito. As raízes suas estão na casquinha da terra. Na hora que vir um vento, vai tombar essa árvore aí.
Legal, tinha um pé de mamão lá, ele estava com as raízes fundas, mas o vento foi tão forte que derrubou ele, né? Lá na roça lá. O vento passou forte, derrubou ele do mesmo jeito. Ou seja, irmãos, tem que estar fundo. Essa raiz tem que estar bem profunda. Tem que estar alicerçado e arraigado mesmo nesse amor de Cristo. Senão, quando vier o primeiro vento, vai nos levar. E está sempre vindo vento, não é assim? Nós não vamos estar livres dessa ventania, dessas tempestades da vida. Não vamos estar livres. Ela vai estar sempre vindo. Mas como eu estou? A minha edificação está na rocha? A minha edificação está na areia? Se ela estiver na areia, ó Senhor, se ela estiver superficial, se eu só só desfruto da palavra porque eu acho que é uma obrigação, eu vou ter que desfrutar da palavra porque eu chego lá na reunião, os irmãos querem que eu compartilhe. Eu tenho que ter alguma coisa para me falar. Irmãos, esse pensamento, você não vai crescer em vida, não. Você tem que desfrutar porque você sente a necessidade de desfrutar. Não ali desfrutar da palavra só por desfrutar. Porque vai que o irmão me pergunta se eu desfrutei do alimento diário hoje. O irmão Magno sempre pergunta. Não responde não, irmão, mas ele pergunta. Nossa mensagem sempre pergunta. Vai que o irmão me pergunta se eu desfrutei do alimento diário essa semana. Então eu vou ter que desfrutar. Assim você não vai ganhar crescimento, não, irmãos. É assim, essa palavra, ela não vai entrar em nós, não. Ela só vai entrar em mim quando eu falar assim, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso me alimentar da Tua palavra. O Senhor, como esse agricultor, eu preciso ser trabalhado por Ti, Senhor. Ser cuidado por Ti. E nós sabemos que o Senhor cuida de nós através da palavra. Quando eu entro nessa palavra, emergindo nela, irmãos, é o Senhor cuidando de mim. É o Senhor enchendo o meu coração de vida, a vida dEle. Enchendo os meus pensamentos, as minhas vontades dEle. Enchendo todo o meu ser. Então, vamos ler esse versículo que está lá em Efésios. O segredo está aí, alicerçados e arraigados. Vamos no amor de Cristo, né? Não é na minha força natural não, viu, irmãos? É no amor de Cristo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Efésios 18 e 19. Amém? Obscurecidos de entendimento, poder de... Amém? 3,18. Amém? Com todos os santos. Amém? Eu li errado aqui. Amém? Sim. Amém? Todo o entendimento. Amém? Amém? Toda a plenitude de Deus. É toda a plenitude. Não é só um pouquinho não, irmãos. É toda a plenitude de Deus. Ele está pronto para dispensar. O Senhor, Ele está ali só dependendo de mim. Dependendo de nós. Quando você abre o coração e fala, Senhor, eu preciso ser enchido por Ti nesta manhã. Irmãos, Ele vai dispensar. Com toda a sua plenitude. Outra coisa interessante nesse versículo, que aqui fala de um conhecer, né? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ó Senhor Jesus, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Você vê que, por mais que eu desfruto da palavra, por mais que eu alimento da palavra, eu ainda falta algo, eu preciso conhecer. Nós não podemos ser aqueles que falam assim, não, já está bom, eu já li a Bíblia esse ano 2 vezes. Então, alimento diário, já sei tudo aqui, sempre repetindo os mesmos versículos, né? Está sempre repetindo a mesma palavra, então, tá bom, eu já sei tudo. Irmãos, cada dia que eu vou em cada versículo, eu ganho mais do Senhor. Amém. Isso é fato.
cada dia que eu vou no versículo, no mesmo versículo, eu ganho algo novo. Ou seja, eu tenho que estar sempre conhecendo. Outro ponto importante, esse conhecer não é individual, viu? Por que eu estou falando isso? Não estou falando que você não deve desfrutar na sua casa. Nós devemos desfrutar com a nossa família. Devemos desfrutar na nossa casa, ter a nossa experiência particular com o Senhor. Porque tem coisa que você não consegue nem ter comunhão com o irmão. Mas com o Senhor você tem comunhão. Tem coisas nossas que você não consegue nem colocar para o irmão. Porque você fala, mas não vou falar isso para o irmão. Mas para o Senhor você coloca para ele. Ou seja, você tem que ter esse tempo também. Mas aqui, o mais importante, para você conhecer todas essas dimensões que falou nesse versículo. Ou seja, conhecer Cristo a fundo. Eu preciso estar junto do corpo dele, que é a igreja. Junto dos irmãos. Uma comunhão coletiva com os irmãos. Por quê, irmãos? Por que eu estou falando isso? Os irmãos já teve essa experiência, eu creio que todos nós já tivemos. Eu desfruto da palavra em casa, chega aqui, escuta a palavra que está dentro da mesma mensagem, e chega no final, eu ainda falo, poxa, mas ainda não ganhei, não toquei nessa palavra do jeito que devia tocar, está faltando alguma coisa. Aí chega no final da palavra, o irmão, ô irmão, eu agora compartilhar. O irmão levanta e vem aqui e começa a compartilhar. Aí você fala, é isso aí que eu queria, é isso que estava faltando. O que é isso? O irmão trouxe uma parte da dimensão de Cristo para você. Talvez ele trouxe a altura. Para completar, você só tinha um comprimento. Mas tem a altura, tem a largura. Aí o irmão trouxe. Agora você fala, é isso aí que eu estava querendo. E aí você se alegra no seu coração. Ó Senhor Jesus, ganhei algo. Com compartilhar do irmão. Aí vem outro. Aquele irmão que compartilhou, talvez faltando água. O outro irmão vem. Trouxe mais uma dimensão. E ali compartilha. Aquele irmão que compartilhou, e ganha também com o compartilhador. Então a igreja é edificada dessa forma. Como que eu vou conhecer Cristo como Ele é na minha casa, sozinho no meu canto? Nunca, eu vou só conhecer aqui, eu vou ficar só com aquilo que eu ganhei. Vai ficar faltando dimensões aí, eu vou conhecer talvez só o comprimento. Mas falta largura, falta altura, conhecer essa profundidade do Senhor, é isso aí, irmão, é estar junto do corpo. Por isso que eu encorajo os irmãos a não perder reuniões. Não estou falando só aqui no local, mas as reuniões de GSM também. Não perca a reunião. For perto de sua casa, longe de sua casa, não perca as reuniões. De oração, a irmã falou algo principal ali, muito importante, a reunião de oração na terça-feira. É fácil você vir na reunião de oração? Não é não. Mas nós temos que estar juntos. Porque é nesse corpo, junto dos irmãos, que nós vamos conhecer mais a Cristo. Que essas raízes vão aprofundar mais. Que esse alicerce vai ficar mais firme. É junto dos irmãos. É no corpo que o Senhor dispensa toda a plenitude dele através do corpo. Se eu estou fora desse mover, se eu estou fora do corpo, o que vai acontecer? Eu não vou ganhar. Eu não estou na posição correta. É como eu pegar esse copo aqui, tentar encher essa vasilha, olha despejando a água fora aqui, nunca vai encher. Tem que estar no rumo certo. Assim, irmãos, é o nosso viver. Essa palavra dessa semana é uma palavra prática, é uma palavra para praticar. Fala da nossa convivência, do nosso dia a dia. Não é algo lá do passado, não é algo vai ser do futuro, porque se eu alimento bem hoje do Senhor, vai me ajudar no futuro. Eu vou reinar com o Senhor, irmãos. Mas eu estou falando assim, é algo agora. É hoje. É hoje, é agora. Eu tenho que desfrutar do Senhor e praticar a palavra dele é agora, é hoje. Então, essa palavra que veio para nós essa semana é coisas que eu não falo assim, irmãos, isso aí deixa para depois. Não, você tem que receber essa palavra e ter um coração simples. Sempre falo isso, humilde para receber a palavra. Senão você vai ficar tendo dúvidas, né? Indagando. Mas eu acho que isso aí foi falado na semana passada, está falando de novo e começa a questionar a palavra e o inimigo chega e acha caminho, porque quando nós começamos a questionar
a direção de Deus, a palavra de Deus, o inimigo acha caminho. Ele fala, esse daí tá bom das pernas, eu vou chegar nele. Esse daí tá fácil de derrubar ele. É assim que ele trabalha. Fala que eu fico ao nosso derredor como leão, né? Esperando o momento certo para atacar a presa. Não é assim que o leão faz? Um dia eu estava assistindo um vídeo de um leão tentando pegar a zebra e ele observando. Enquanto estava o bando, ele ficou só observando. Observando. Na hora que a coitadinha da zebra saiu um pouquinho do bando, não foi muito distante, não, mas foi um pouco. Distanciou um pouquinho e ele aproximou mais. E aí ela envolveu pastando e foi distanciando. E ele foi aproximando. Chegou e pegou a bichinha. Quando os outros voltou, ele já tinha levado ela. Assim é nós. Se eu começo a falhar nas reuniões, se eu começo a não ter comunhão com os irmãos, desfrutar junto dos irmãos, eu estou afastando do rebanho. Eu sou uma ovelha, eu estou sendo uma ovelha perdida, né? Indo para as garras do inimigo, né? E aí, esses detalhes que eu estou falando, você começa a questionar a palavra. Isso também é distanciar do rebanho. Porque você não vai concordar com os irmãos. Se eu não concordo com o corpo, com os irmãos, eu vou afastar. Quantos irmãos devem afastar? Você pergunta, irmão, por que você não... O irmão começa a tocar no assunto. Eu nem gosto de ficar perguntando, porque eu não gosto de interrogar os irmãos quando vem na reunião, eu não gosto de ficar cobrando, eu não gosto. Eu falei, é o Senhor e o irmão, ele sabe do que ele está passando. Mas tem uns que se abrem, falam, irmão, eu não fui mais porque eu não gostei disso, tipo assim, não foi um com a direção. E quando não é um com a direção, se afasta também do corpo. Né? E aí, realmente afasta. Aí você para de reunir e não tem mais comunhão com os irmãos. Ou seja, dá espaço para o inimigo agir. E aí ele age na nossa mente. A dúvida, ela vem da onde? Da mente. E aí ele vai investindo. É isso aí mesmo que você está pensando. Você está pensando certinho. É desse jeitinho mesmo que você está pensando. Começa a buzinar no nosso ouvido. Aí você fala, não vou mais reunir, não. Irmãos, eu estou falando coisa prática. Por isso que é necessário o desfrute adequado. Não é desfrutar de qualquer maneira, só para cumprir uma tabela, né? Esse final de semana, graças a Deus, talvez nem falo nem graças a Deus, essa semana eu consegui ir no sábado e no domingo na reunião. Talvez o camarada fale nem graças a Deus. Essa semana eu consegui ir no sábado e domingo na reunião. Cumprir minha tabela, né? Irmão, o Senhor não está preocupado com isso, não. O Senhor está preocupado com como você está recebendo a palavra dele, se ela está fazendo transformação em nós. Esse é que o Senhor quer ver. É isso que Ele quer ver. Ele quer ver você, quer ver nós, aí dando frutos de amor, igual o irmão falou ontem, né? Frutos de justiça, né? As pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, não, esse irmão aí é maravilhoso, eu gosto de ficar perto desse irmão. A boca dele só sai coisa boa. Irmãos, isso aí que o Senhor quer ver em nós. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar junto do corpo. Eu tenho que estar junto dos irmãos. Para me conhecer toda a dimensão de Cristo, que foi falado nesse versículo, né? Tudo o que Ele é, toda a sua plenitude que Ele quer dispensar, Ele só vai dispensar se eu estiver dessa forma. É junto dos irmãos. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O segredo é estar junto dos irmãos. Senhor Jesus. A palavra mostrou para nós que o Senhor está confeccionando um tecido de amor, né? E esse tecido de amor que Ele está confeccionando não é só aqui na reunião, não. Esse tecido de amor que Ele está confeccionando, ele se estende em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Né? Igual eu falei, no nosso trabalho, no meu viver familiar, né? na minha comunhão com os irmãos, né? Como que eu relaciono com os irmãos aqui na igreja, quando eu estou junto, quando eu estou servindo principalmente. Né, irmão? Quando nós estamos ali servindo, principalmente nos serviços, né? Outro item importante. Irmãos, são as ferramentas que o Senhor nos deu para trabalhar em nós. Amém. Nós, quando servimos a igreja, nós somos trabalhados.
Porque tem coisa que você não vai concordar com o irmão. Você vai falar, irmão, vai limpar essa cadeira, irmão? Vai, irmão, vamos passar uma escovinha nela, tem uma poeirinha nela aí. Tem poeira de verdade. Mas, irmão, não precisa não, vamos adiantar o serviço. Irmão, mas tem uma poeira aí. Aí você já começa a ficar meio assim, na outro final de semana, na outra escala, no outro dia meu, não vou servir não. Irmão, aí você não concorda. E outra coisa, aqui foi falado de submeter aqueles que estão, né, na nossa frente, que vai ter. Se você vai trabalhar, tem o patrão está lá, ele que manda, ele que decide as coisas. Se eu vou servir na igreja, tem o Senhor, que é o meu cabeça. É Ele que governa, é Ele que manda. E aí, o que vai acontecer se você não limpar essa cadeira adequada? Vai ficar uma poeira, o irmão vem para a reunião, senta aí, daqui a pouco o irmão tem alergia de poeira, começa a espirrar, começa a tossir. Porque você não limpou a cadeira da forma adequada. Você pensa assim, Deus não está aqui para ver, eu vou fazer de qualquer maneira. Vou limpar de qualquer jeito. Mas o outro irmão queria limpar da forma adequada. Aí você fala, não, irmão, não adianta ter serviço, deixa isso aí. Mas quando você fala assim, amém, irmão, vamos limpar bem limpado esse local de reunião. Não, vamos ser assim, amém, irmão. Irmãos, há paz no serviço, há crescimento na igreja. O Senhor tem liberdade dentro de nós, em cada um de nós, de fluir adequadamente. Né? Nós, na imersão, falou que ele quer ter liberdade no Espírito em nós, ele vai achar toda liberdade para trabalhar em nós. Mas tudo isso começa do alicerce e ser arraigado. Tudo começa lá atrás, lá do início. Se o início for bem feito, o final será bem feito. Senhor Jesus, então, por isso que o Senhor está falando com cada um de nós essa semana, esse tecido de amor não é só aqui dentro, não é só aqui nas reuniões. Esse tecido de amor, ele está se estendendo. Até quando você vai contatar uma pessoa lá na rua para levar a palavra para ele. Esse tecido de amor está estendendo até lá. Esse tecido de amor está estendendo até nas escolas, né, os adolescentes aqui estão estudando. Você tem que ser luz ali. Você tem que ser alguém que expressa esse amor do Senhor. Amém. Mas isso só vai comigo se eu estiver cheio. Se eu estou vazio, eu vou sair vazio. Se eu estou vazio, eu vou sair vazio para o meu trabalho. Se eu estou vazio, onde eu for, eu vou estar vazio. Como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Né? Então, nós precisamos, de fato, deixar o Senhor confeccionar esse tecido em nós. Amém? Esse tecido, irmãos, ele é um trabalhar fundamental para nós. Por isso que a palavra ela tem insistido. O Senhor quer tecer um tecido de amor em nós. Amém. Mas eu tenho que permitir. Eu tenho que ter um coração simples e dar permissão ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E também nesse versículo que nós lemos, falou do amor, né? Falou do amor de Cristo. Cristo, Ele é amor, porque Ele é o próprio Deus. E Deus é amor. Né? 1 João fala que, ou melhor, o Evangelho de João capítulo 1, fala que Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Não é isso? Esse verbo é a palavra, irmãos. A palavra hoje é quem? É Cristo. Então, Cristo já estava com o Senhor lá antes da criação. Aí você vai lá para a epístola, né, de João. Vamos ler esse versículo aí para a gente ficar claro. 1 João, Evangelho de João, capítulo 1. 1 João, então. Vamos lá no 1 João. 4:8. Senhor Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 8. Ó Senhor Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 8. Amém. Amém? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. É igual eu falei. Cristo é o próprio Deus. Nós vimos isso na imersão, não foi? Cristo é o próprio Deus. E o que Deus é aqui nesse versículo? Amor. Então, Cristo também é amor.
Se eu me encho de Cristo, eu estou enchendo de quê? Do amor. Ou seja, esse tecido está sendo trabalhado em mim ali, ó. O amor de Deus está sendo trabalhado em mim. Ó Senhor Jesus, o que você vai dispensar se você está enchendo do amor de Deus? Vai expressar amor. Os frutos do amor. Os frutos do Espírito, né? Porque Deus é Espírito. Ele é amor, Ele é Espírito. Então, se Ele é Espírito, eu também vou expressar o quê? Frutos do Espírito. Paz, alegria, longanimidade, bondade, tudo vem do Espírito. Vou conseguir perdoar os irmãos, foi falado para nós também. Né? Sem o perdão, a gente não consegue avançar. Porque a falta de perdão é como é como uma mochila bem pesada nas costas, né? Bem pesada, e você vai fazer, e o caminho que a irmã falou aqui, o caminho que nós estamos percorrendo é estreito. E nesse caminho não é só um caminho estreito, há pedras, há barranceiras. Você sabe como é que eu imagino esse caminho? Eu não sei se os irmãos já viram uns lugares que os camaradas andando, escalando aquelas pedras, o caminho que ele está passando, você olha aquela parambela lá embaixo, nos lugares difíceis de passar, o cara passa ali. Se ele dá pisar impróprio, um pouquinho ele cai. Você vê que eles levam o pé, mas tem que saber onde é que está pisando. E pisa ali, segura, firma, porque se ele vacilar, é lá embaixo. Assim é esse caminho que nós estamos trilhando. Aí imagina o cara com a bolsa bem pesada nas costas. Ele não vai nem tentar. Por isso que quando nós não perdoamos, essa mochila ela vai ficando cada dia mais pesada. Vai ficando pesada. Aí eu falo, Senhor Jesus, eu não estou conseguindo mais desfrutar da palavra, eu não estou conseguindo mais invocar o nome do Senhor, porque dentro de mim tem algo que está impedindo. Então nós precisamos descarregar. Tem que tirar essa bolsa das costas, essa mochila pesada das costas. E avançar. Por isso, mas eu preciso desfrutar do Senhor. Porque quando esse amor dele me tomar, eu vou conseguir perdoar o irmão. Eu vou conseguir chegar para o irmão e falar, irmão, você me perdoa aquele dia? E vai ser um perdão genuíno. Não é coisa da boca para fora de perdoar e falar, eu perdoei irmão, mas eu não quero encontrar com ele. Se ele está vindo aqui na rua, eu atravesso para o outro lado. Então não foi perdão. Não, eu perdoei ele, mas não converso mais com ele. Uai, não quero ter contato com ele, não. Agora você imagina isso na igreja. Eu perdoei o irmão, mas eu não estou indo mais na reunião, não. Por causa que ele está indo, chega lá e vejo a cara dele, não dá certo. Aí o outro também tem o mesmo sentimento, o outro também, daqui a pouco não tem mais ninguém reunindo. A igreja acaba a igreja. A expressão de Cristo na cidade acaba. Ó Senhor Jesus, o candeeiro para de brilhar, irmãos. Por causa dos dessa falta de pedir perdão. Você está cheio de rancor, cheio de ódio. Tem que limpar o coração, irmãos. Tem que limpar o coração. Por isso que o Senhor quer nos encher desse amor dele. Quer encher até transbordar, né? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que na nossa mente limitada, nós não conseguimos entender esse amor de Deus. Não conseguimos compreender as dimensões de Cristo. Não conseguimos compreender a profundidade de Cristo. Porque eu estou na mente. Mas quando eu estou no Espírito, ó Senhor Jesus, aí tudo fica claro para mim, não é isso? E ter esse viver, igual eu falei, um viver coletivo, não deve ser separado. Ó Senhor Jesus. Nós precisamos estar mudando de esfera, né? Saindo da esfera terrena e indo para a esfera celestial, a esfera espiritual. Irmãos, isso só é possível quando eu entro na palavra todo dia, emergindo, extraindo da palavra toda a vida que ela tem para mim. Aí a vida de Deus toma conta do meu ser, aí já não é mais eu que vivo, Paulo fala isso, né? Mas Cristo vive em mim. Paulo falou de algo, irmãos, que ele estava vivendo, viu? Aquilo ali não foi uma poesia que ele escreveu algo que ele estava vivendo.
Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Oh Senhor Jesus, ele falou de algo que ele estava realmente praticando. Então, irmãos, tem que ser isso. Na medida que eu mudo de esfera, que eu entro na esfera espiritual, aí o Senhor começa a trabalhar em mim. E da pouco a vida dele vai tomando os espaços que há no meu ser, não dando espaço mais para o velho homem, e só o novo homem entrando em mim, vai tomando conta do meu ser, e daí a pouco eu vou estar expressando quem? Cristo. As pessoas vão olhar para mim e falar assim, isso aí é um filho de Deus, esse aí é um servo de Deus. As pessoas vão olhar para nós e vai ver o brilho de Cristo em nós. Oh Senhor Jesus. Então nós precisamos ter um coração de busca, irmãos. Não ficar contentado com o que já ganhamos. O Senhor quer dar mais a conhecer a nós. Ele quer dar-se, né, mais a conhecer a nós. Mas eu preciso estar buscando, né? Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. É por isso que a palavra profética que o Senhor tem nos dado é uma palavra, irmãos, que ela não vem só para nos levar a ter conhecimento mais de algo da palavra. Ela nos faz a ganhar direção, a ter luz, a ter foco, né? A ganhar mais revelação, ou seja, conhecer mais a Cristo. Tudo é através da palavra profética. Amém. Lá em 1 Pedro, acho que é 1,19, fala que ela é como uma candeia, né? Que brilha, né? Numa noite tenebrosa, uma noite escura. Ou seja, lá para as 3 horas da manhã, que é o momento mais escuro. A gente que trabalha à noite, a gente percebe isso. Lá do fora, eu subo lá para cima e fico observando. Tá vendo aquelas moitas de bambu lá do outro lado, lá? Aquelas moitas de bambu lá, até umas 2 horas você consegue ver o vulto delas. Mas é verdade, quando dá 2h30 para frente, já chegando às 3 horas da madrugada, já não vejo mais nada. Ou seja, as trevas ela fica mais intensa. Aí você não vê mais nada. Eu olhar, você não vê nem sinalzinho de moita de bambu. Eu falo, Senhor Jesus, é breu mesmo. Até o céu escurece. Apesar do brilho das estrelas, até o céu fica mais assim. Você olha assim, você sente que a escuridão ela está mais intensa. E essa palavra profética, ela brilha. Ela brilha. Então, irmãos, se no nosso viver familiar está tendo escuridão, busque a palavra profética. Emerge nessa palavra profética. Ela como essa candeia, ela vai brilhar dentro de sua casa, dentro do seu coração. No seu coração, no coração da sua esposa, do seu filho. E toda treva vai se dissipar. Olha só que palavra, irmãos, nós estamos recebendo. Vamos valorizar isso. Vamos valorizar, vamos agradecer muito o Senhor por isso. É palavra para não deixar de lado, não. É palavra para realmente alimentar dela. Desfrutar dela, emergir nela. Ganhar vida, ganhar luz, ganhar paz. Tudo tem para nós. Amém. Oh Senhor Jesus. E essa palavra, ela quer abranger todo o nosso viver, irmãos. Ela quer alcançar tudo que é nosso. Oh Senhor, isso não é para nós, isso não é muita gratidão, irmãos? Muita gratidão, você tem que dar muitas graças a Deus. Senhor, o Senhor me deu uma palavra que ela quer alcançar todo o meu viver, sem limitações. Quem vai limitar ela aí sou eu. Se eu não quiser, o Senhor não vai poder alcançar, né? Eu que vou, muitas vezes nós limitamos a palavra de Deus, o poder do Evangelho. Mas, se eu tenho um coração simples e amo o Senhor, amo a palavra dele, irmãos, o Senhor vai alcançar totalmente o nosso viver. Amém. Oh Senhor Jesus, todas as áreas. Ou seja, onde você chegar, vai haver luz, amém, vai haver paz, vai haver alegria, vai haver satisfação. Tudo vem através da palavra, porque a palavra é o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, vamos deixar essa palavra trabalhar em nós? Vamos deixar ela entrar em nós? Amém. No mais profundo do nosso ser, sem limites.
Vamos deixar essas raízes aprofundar. Vamos deixar esse alicerce bem forte, né? Ó Senhor Jesus, para que nós possamos, irmãos, não desistir da caminhada, não ficar com dúvidas, mas avançar cada dia mais. Amém. Junto, né? Rumo ao reino, né? Esse é o nosso foco, é a nossa esperança, não é isso? De um dia reinar com o Senhor. Se eu tenho isso no coração, Senhor Jesus, tudo que o Senhor trazer para mim eu vou receber, né, tranquilamente, sem interrogações. Senhor Jesus, sem levar para a lógica humana, né, irmão? Nós, na imersão, falou sobre isso. Levar para a lógica humana é ficar raciocinando, pensar, levar para o raciocínio humano, lógico. Mas essa palavra, dessa forma, eu acho que não vai servir para a igreja, não. Né? Não, essa palavra aqui eu não vou. Aí eu vou elaborar a palavra quando eu abro o alimento diário. Não. Essa palavra aqui, isso é lógica humana. Essa palavra aqui não dá para falar para os irmãos, não. Aquele irmão lá vai ficar chateado, aquele outro não vai gostar, aquele outro também não vai, aquele outro também não vai. Aí eu falei, eu vou ter que dar um jeito, né? Aí esse jeito, é aí que está o problema. Eu vou ter que procurar uma palavra para agradar os irmãos. Aí você está agradando aí os irmãos, a Deus. Quem é o cabeça da igreja? Deus. Eu tenho que agradar a Ele. Se o irmão não gostou da palavra, o dia que o Senhor tocar no coração dele, ele vai entender por que ele ouviu aquela palavra. Isso já aconteceu com os irmãos, isso é experiência. Você fica chateado com a palavra, mas depois você vai entender. Você vai, poxa, aquele dia, aquela palavra era para que hoje eu tivesse claro. Irmãos, tudo o que o Senhor faz é perfeito. Amém. Tudo o que Ele faz é imperfeição. Talvez no momento eu fiquei chateado, mas se eu permaneço, se eu invoco o nome do Senhor, falo, Senhor, eu não quero ficar com esse sentimento, vivendo na lógica humana, eu quero viver no Espírito. Amém. E continuar firme, reunindo com os irmãos, desfrutando da palavra. Vai chegar um momento que vai acontecer, você vai lembrar daquela palavra daquele dia, é para agora. Isso é fato, irmãos. O Senhor, Ele não nos dá nada que nós não iremos precisar. Tudo que Ele nos dá, nós iremos precisar. Talvez não vai ser agora, mas daqui 2 anos, 3 anos, você vai precisar. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém. Ela não volta vazia, ela vai fazer algo. Mas aí nós temos que ter simplicidade para receber essas palavras. Igual eu falei, eu não posso estar pegando, distorcendo a palavra de Deus. Se é para falar, vamos falar, né? O Senhor mandou falar, amém. Seja amém, Senhor. Né? Seja simples. Não só quem labola a palavra, também toda a igreja. Nós temos que ser simples. Porque a palavra, ela não vem só para mim. Ela vem para todos nós. Amém. Todos nós desfrutamos da mesma palavra, não é isso? Então, ela vem para todos nós. Ela vem para o corpo. Ela veio para os membros. E nós precisamos realmente ser simples. Senhor Jesus. Vamos ler Colossenses. Rapaz, eu nem olhei o horário. 3:10:39. Eu vou adiantar por causa do tempo, irmãos. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículos do 18 até o 25. Vai ter uns 2 versículos para a gente ler aqui, mas amém. Ler a palavra do Senhor é bênção para nós, é salvação para nós. Senhor Jesus. Colossenses 3, do 18 até o 25. Amém. Amém. Olha só que palavra, irmãos. Olha como é que essa palavra, essa semana, veio bem prática para nós. Olha só. Começando no 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne,
não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente a agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ao 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. 24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepções de pessoas. Ó Senhor, olha irmãos, olha que palavra prática. Na primeira parte aqui, está falando para quem aqui? Para a família. Falou para a esposa, falou para o marido, falou para os filhos. Ou seja, para a família. Aqui fala, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Irmãos, essa palavra só existe na esfera espiritual. Porque o falar do mundo é o contrário. Não estou falando que as irmãs elas não podem também trabalhar, né? Porque antigamente a mulher não podia nem trabalhar. Não é isso? As mulheres elas ficavam totalmente de lado. Aí com a evolução do mundo, né? As coisas foram mudando. Hoje em dia a mulher ela quer mandar em casa, como cabeça. Infelizmente quer mandar como cabeça. Ela que decide tudo em casa. Porque ela foi subindo de uma certa... Foi subindo, que ela acha que ela já está acima do marido. E aí o que acontece, irmãos? Quando isso acontece, quebra aquela linha, né? A ordem de Deus. A ordem é Cristo, Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Mas por outro lado, se o homem também não encabeça o lar, o que acontece? A mulher ela vai encabeçar. Não é isso? Muitas vezes, nos nossos lares, a mulher encabeça porque eu falhei. Irmãos, e pensa numa coisa que costuma dar errado. Eu não sei porquê. Dá errado porque quebrou a ordem. Dá errado. Tem hora que as irmãs orientam. Você tem também... olha só. O homem ele é o cabeça. Mas ele não pode ser aquele cabeça mandão. Aqui falou. Que bota em ordem mesmo. Fala, não, você tem que ficar debaixo dos meus pés. Aqui quem manda sou eu e acabou. O que eu falei está falado. Mas o homem é ser humano. Ele erra. Ele pode errar. Aí, tem momentos que você tem que pedir, chegar para a esposinha e falar, esposa, o que você acha disso? Né? Aí ela vai dar o parecer dela, e talvez o que ela falar vai ser melhor do que o que você estava pensando fazer. Né? Ou seja, você, abaixo de Cristo, é o cabeça, mas você tem que também ter esse coração aberto para isso, para comunhão. Isso é comunhão. É comunhão no lar. Tem que ter comunhão. Ó Senhor Jesus. Mas infelizmente aí fora é diferente, porque não conhece a palavra igual nós conhecemos hoje, graças ao Senhor por isso. O Senhor tem mostrado para nós uma palavra prática, mostrando como nós devemos comportar nesse mundo, sendo filho de Deus, sendo a expressão dele aqui na terra. Não comportar de qualquer maneira, não levar a vida empurrando com a barriga, não. Eu sou um servo de Deus, eu sou um filho de Deus, eu tenho que comportar como servo e filho. E Ele está nos ensinando nesse final de semana. E sempre vai ensinar. Ó Senhor Jesus, Ele está mostrando para nós, irmãos, aqui, que a família é especial para Ele. A família, para Deus, é algo especial. E Ele quer que o objetivo da família é fazer a vontade dEle. Então, por isso que essa semana essa palavra ela veio bem prática para nós, né? Aqui falou para as esposas ser submissas, igual eu falei, que tem esposas que por não conhecer a palavra, ou talvez também não querer obedecer a palavra, porque tem isso também, quando nós não obedecemos, nós fazemos do nosso jeito, e quer encabeçar o lar, aí dá problema. Mas igual eu falei, aí veio uma palavra também aqui para os maridos. Né? O que fala aqui os maridos aqui? Senhor Jesus.
Amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Ou seja, tratar de qualquer jeito, né? Não, é minha esposa. Eu conheço esposo que trata a mulher como se fosse, sei lá, de qualquer jeito. Aí você fala com ele assim, moço, você vai viajar, não vai levar. Deixa ela aí. Deixa aí. Isso aí, irmãos, é a falta do amor de Deus no coração desse homem, né, desse marido. Porque se ele estiver, olha só, imagina esse homem arraigado e alicerçado no amor de Cristo e encabeçado por Cristo. Ele vai tratar a esposa dele dessa forma? Não. Na hora de encabeçar, ele vai encabeçar. Na hora de amar, ele vai amar. Na hora de cuidar dela, ele vai cuidar. Nós sabemos que não existe homem perfeito, também não existe mulher perfeita, né? É igual os adolescentes que estão pensando em casar, eu vou procurar alguém que é do meu jeito. Não vai achar, irmãos, porque ninguém é igual. Não, tem que ser assim, porque eu gosto de comer maçã, ele também tem que comer maçã também. Não é assim. Essas diferenças que há entre os casais é para haver aperfeiçoamento entre nós. É para você ter mais dependência do Espírito, ser encabeçado por Cristo. Falar, Senhor, eu não estou conseguindo amar minha esposa, igual o Senhor fala na palavra que tem que amar a esposa, igual o Senhor amou a igreja. Senhor, eu não estou conseguindo. Eu creio que nós não vamos conseguir amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, que Ele deu a vida pela igreja. Nós falávamos que nós temos que dar a vida pela esposa também. Mas você fala, irmão, Senhor, eu não vou conseguir. Porque aí o que vai acontecer? Você vai estar sempre nos pés do Senhor, Senhor, eu não estou conseguindo. Amém. E aí, o que vai acontecer? Ele vai conseguir te encabeçar. Mas se eu acho que eu posso fazer, eu vou depender de Cristo? Não, eu vou fazer. Não, lá em casa quem manda é eu e acabou. Né? O que eu falei está falado. O cara vai fazer negócio, faz os negócios tudo errado. Está tudo errado e depois ele reclama. Por quê? Eu falei, de qualquer jeito, talvez você tivesse pedido opinião à esposa, a esposa falou, marido, eu acho que não é o momento de você vender essa casa, não. Eu estou dando um exemplo, né? Talvez não é o momento de você vender essa casa. Nós não está tão apertado. Aguenta mais um tempo, né? Quem sabe ela valoriza mais. Irmãos, eu estou trazendo a palavra para a nossa realidade. Né? E isso, o que é isso aí? É você ouvir, aí você fala, você sabe se você está certo? Então, beleza, vamos deixar mais para frente. Aí o cara vai lá e faz um negócio tudo ok, depois, poxa, eu não poderia ter vendido essa casa. Né? Aí já, sozinho, ele não fala nada com a esposa, ele faz o negócio dele, não comenta com ela, não fala nada. Tem esposa que não sabe nada eu não estou falando aqui que você vai falar tudo para sua esposa, mas tem coisas que você tem que falar, tem que ter comunhão, Ó Senhor Jesus, vamos avançar aqui, irmãos. Aí depois falou para os filhos, né? Aí o que acontece? Quando o esposo está encabeçado por Cristo, a esposa está submissa, né? O encabeçamento do esposo. O que vai acontecer com os filhos, irmãos? Vai ter trabalho com a filiação? Com os filhos? Não vai ter trabalho. Porque a primeira coisa que você vai ver no pai e na mãe, um viver na presença do Senhor. A primeira coisa que ele vai ver, todo dia, o esposo está ali desfrutando da palavra, emergindo na palavra com a esposa. O filho também, ele vai querer, ele vai almejar aquela, porque os filhos espelham nos pais, não é isso? O que eu faço, o Miguel, também, quando ele está pequeno, ele vai fazer, vai aprender a fazer, igual eu estava fazendo. Gosto de ver pais aí que, eu estou falando assim, tem pessoas que talvez não tenham conhecimento da palavra, solta a palavra palavrão na frente do filho, depois o filho também está xingando, falando a mesma coisa que está falando. Porque espera nos pais. Mas se eu sou uma pessoa encabeçada por Cristo, a minha esposa submete o encabeçamento, ela está ali, isso só vai acontecer se eu estiver desfrutando do Senhor. Então, o que vai acontecer? Meu filho também não vai ter problema. Apesar que nós estamos num mundo complicado de criação de filhos. Né? Você vai para a escola, ele vai ter contato com pessoas de todo jeito. Mas nele já está inculcado a palavra do Senhor. Porque ele está vindo todo dia, eu alimentando a minha esposa, alimentando da palavra, então ele vai também alimentar. A criança, ela está brincando lá fora, mas eu estou conversando aqui, ela está ligada lá em tudo que eu estou falando. Então, se eu estou falando de Cristo, o que vai acontecer? Ela vai ouvir falar de Cristo. Vem aqui para a reunião.
eu trago ela para a reunião. Vai para a salinha, as irmãs inculcando a palavra do Senhor nela. Que vai ter trabalho, irmãos? Quando eu for lidar com o mundo lá fora, ele já tem uma base, ele já tem um alicerce, já tem raízes profundas nessa criança. Ela não vai ser levada de qualquer jeito, não. O mundo não vai conseguir levar ela. As correntezas do mundo não vai tirar essa criança, porque ela tem uma base. Ó Senhor Jesus! Então, é isso que Paulo está falando aqui, né? Aqui para os Colossenses. Isso é uma palavra prática, irmãos. É uma palavra que nós precisamos praticar. Senhor Jesus, vamos avançar aqui. Aí fala também que o pai não deve irritar os filhos. Né? Irritar o filho, eu já vi para mexe o menino, pai, ele está perturbando o menino. Pai, até perde a paciência. É irritar, fazer o menino ficar chateado, com raiva, né? Ó Senhor Jesus, então são detalhes que acontecem nas famílias, que se a gente não pedir o Senhor graça e tratar, irmãos, dá problemas. Por isso a gente tem que ver filhos aí que falam assim, eu já ouvi pessoas falar, filhos, né? Tem 3 anos que eu não vou na casa dos meus pais. Mas por que você não vai na casa? Pai é muito chato. Eu não vou com a cara dele, eu não lido bem com meu pai. Senhor Jesus, é por quê, irmãos? Essas coisinhas foi chegando, ali foi só uma irritação, foi aumentando. Vai criando ódio no coração. Todos nós temos a semente do pecado em nós. Todos nós temos o velho homem em nós. Então, o que vai acontecer? Isso vai crescendo, vai gerando ali uma barreira, e daqui a pouco o filho não quer mais contato com o pai. Eu não gosto do pai não, porque é muito, muito chato, né? É isso, aquilo. Os que me falam assim, você tem, não deve ser assim não, você tem que ir lá visitar seu pai, né? Mas eu não consigo. Eu estou falando isso, já é camarada grande, viu? Já pai de família, já tem filhos. O filho quer conhecer o avô? Ele, não, vou levar você para conhecer o avô, não. Ou seja, é uma família destruída, né? É uma família destruída. Ó Senhor Jesus, então, não podemos irritar os nossos filhos, né? Para que não fiquem desanimados. É isso aí, desanimam tudo. Camarada alegria com o pai dele ali, aborrece ele, acabou. Ele não quer andar mais, não quer papo com o pai, né? Senhor Jesus. Agora falou de algo interessante, servos. Agora nós vamos para a vida profissional, né? Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne. Olha aqui, não é nem segundo o Espírito, né? Segundo a carne que aqui está falando. Senhor Jesus, não servindo apenas sob vigilância. Ou seja, lá na empresa eu só faço o serviço bem feito se o patrão tiver de olho. O patrão deu as costas, aí eu já, vou dar uma sentada ali, né? Aí a sentada dele é meia hora, 1h30. Enquanto o patrão não chega, eu não levanto. O patrão mandou fazer isso. Vou fazer isso, nada. Está quase na hora falta 10 minutos para mim ir embora. O cara chegou 8 horas, pega 7, chegou 8 e está querendo sair 6, está querendo sair 5h30. O patrão não está, tomara que o patrão viaje para mim ficar tranquilo, né? Mas é assim, eu já vi, e é assim mesmo que funciona. Quando a pessoa não tem o Senhor, é assim. Mas quando eu tenho o Senhor, arraigado e alicerçado em mim de amor, o que eu falo? O patrão pediu para mim fazer dessa forma. O meu horário é 8 horas, eu tenho que estar aqui 8 horas. Eu vou sair 6 horas, eu vou sair 6 horas. O patrão mandou fazer dessa forma, eu vou fazer igual ele pediu. Irmãos, ele não precisa estar em cima olhando, não. Porque você sabe, o patrão não está olhando, mas quem está olhando, o Senhor está te olhando. O Senhor está olhando. Ó Senhor Jesus. Aí, o que acontece com os empregados dessa forma? A empresa falha. Ó Senhor Jesus, mas a empresa faliu, o patrão vai mandar embora e tal. Mas talvez foi culpa dele mesmo, porque ele não trabalhou direito, a empresa não avançou. Porque nós sabemos que os funcionários, eles fazem parte do avanço de uma empresa. Tranquilo, fazem sim. Não, irmão Danilo, você que tem fazenda, se seus empregados cumprem do jeito que você quer que faça as coisas, o que acontece com a fazenda sua? Vai avançar. Se estava morrendo os bezerros, já não vai morrer mais, porque o vaqueiro está cuidando direitinho.
E você tem confiança. Você fala, eu não estou lá na fazenda não, mas eu sei que o meu empregado está fazendo do jeito que eu quero que faça, né? É isso, irmãos, essa é a palavra, ela abrange tudo isso. Ela abrange todo o nosso viver. Vamos avançar aqui por causa do tempo. Aí fala assim, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Quem teme ao Senhor não faz essas coisas. Porque você sabe que você está sob a vigilância de Deus. O patrão não está, o supervisor não está ninguém da empresa para te olhar, mas o Senhor está te vigilando, está ali te olhando. Ou seja, dá um bom testemunho, né? Isso é um bom testemunho. O que acontece quando o empregado é dessa forma? O patrão vai querer perder ele? Nunca. Ele vai ter serviço direto. Não vai ficar desempregado. Olha só, irmão, é tanta bênção. Olha quanta bênção que ele vai receber. Ó Senhor Jesus. Vamos avançar aqui. Aí fala no 23, tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Fazei-o de todo o coração. Ou seja, você ser submisso e responsável por aquilo que foi incumbido para você. Ó Senhor Jesus. Aí o 24 fala assim, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Olha só, irmãos. Isso aqui está falando da nossa parte profissional, viu? Aqui aqui não está falando dos serviços da igreja, não, viu? Aqui dentro, né, da igreja. Fala assim, na igreja em geral. Aqui está falando do serviço particular, lá no seu trabalho. Senhor Jesus. Aí o 25 fala assim, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Ou seja, não tem, não, a injustiça só vem para aquele que tipo assim, que é menos culto, né? A injustiça só vem para aquele que, coitado, é mais pobre. Não, tem isso aqui não. Não tem acepção de pessoas. Veja a injustiça vem. Ou seja, Tiago fala isso, que o pecado, ou seja, qualquer mal que você faz, é como você cavar um buraco e você mesmo cai dentro dele. Não é isso, irmão? Você cava o buraco e você mesmo vem, cai dentro. Isso. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dá nesta manhã, irmãos, um coração puro, um coração simples, né? Submisso em tudo aquilo que tiver encarregado sobre nós, né? O patrão, né? Ser submisso a Cristo, né? As esposas, ser submisso aos maridos, aos filhos, obedecer os vossos pais, aqui também falou, eu não posso deixar de não falar isso, porque quando o filho obedece o pai, ele recebe bênção de Deus. A Bíblia é clara com isso. Quando nós honramos o nosso pai, nós recebemos de Deus bênçãos, né? Ela fala que prolongue os dias de vida, né? Vive mais. Ou seja, porque, irmãos, tudo isso é para que nós possamos ter uma visão como agradar a vontade de Deus, como fazer a vontade de Deus nessa terra. Não é viver de qualquer maneira, mas alimentando da palavra, imergindo nessa palavra, alicerçando e arraigando, né, no amor de Cristo. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Os irmãos compartilhar em grupo ou separado, irmãos? Individualmente. 11 horas já. Senhor Jesus. As horas voou. Oh, Senhor.